Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a síndrome do ninho vazio. Você já ouviu falar na síndrome do ninho vazio? Bom, a síndrome do ninho vazio é quando os filhos crescem, e na fase adulta decidem sair da casa dos pais, seja por optarem por morar fora, se casarem, estudar em outro país, podem ser diversos motivos. E essa saída do filho da casa dos pais gera um sentimento de perda. Então, daí vem a síndrome do ninho vazio, que trazendo para linguagem figurada, eu até botei aqui uma ilustração, é realmente quando os filhos, os passarinhos, batem as asas e voam, saem desse ninho. E isso acaba gerando esse sentimento, um sentimento de tristeza, de um pouco de perda mesmo. No geral, afeta mais as mães, porque na nossa cultura a mãe costuma ser mais apegada, mais próxima ao filho, mais presente na vida desse filho, mas também pode ser algo que atinja o pai, Então, trazendo de uma maneira geral, pode ser tanto um quanto o outro, mas no geral atinge mais as mães. E essa síndrome é normal, acaba acontecendo em alguns casos, principalmente naqueles casos em que durante toda a vida dessa mãe, enquanto ela teve esse filho dentro de casa, ela depositou praticamente 100% do tempo dela ao filho. Quando eu digo 100% do tempo, é realmente se anulando com relação às suas próprias vontades. De repente deixou de ir ao cinema numa hora que poderia ter ido, que tinha alguém que olhasse o filho, deixou de fazer algum curso, deixou de viver momentos que poderia ter vivido em função desse filho. E quando acontece esse momento do filho sair de casa, a gente não pode ver como um momento de perda, A gente entende o quanto é difícil, mas tente não ver como uma perda, porque de fato não é uma perda, é uma nova forma de relacionamento com esse filho. Então a gente tem que buscar aí uma ressignificação na vida dessa mãe. O que seria isso, essa ressignificação? É realmente buscar um novo plano de vida. De repente resgatar aquilo que deixou lá atrás no passado, que não pôde fazer por conta dessa criança, algum curso, algo que realmente fosse prazeroso para você, uma atividade que você quisesse muito fazer durante todo esse tempo, mas não teve tempo, não teve oportunidade, os filhos tomaram muito tempo durante esse período, Claro, filho é sempre algo maravilhosamente bom, sendo que nesse momento, nessa fase aí que os filhos saem de casa, vamos tentar encarar como realmente uma nova oportunidade, um recomeço. Então, por que não resgatar aquilo que ficou, de repente, parado lá atrás, que você não conseguiu dar continuidade por conta dos filhos, Existem aí várias oportunidades que a gente pode tá entrando para estar buscando novos objetivos, tantos cursos, artesanato, tem projetos sociais que precisam tanto de voluntários, que precisam tanto de uma dedicação, de uma pessoa que tenha um tempo para dedicar. E não existe nada mais precioso, nada mais assim bacana, do que a gente doar o nosso tempo para alguém que precise. Tantas crianças que participam de projetos sociais, que estão aí buscando um apoio por parte de uma pessoa que realmente queira doar um pouquinho que seja do seu tempo. Então não se entregue a esse sentimento dessa síndrome, esteja bem atenta, porque pode ser algo que, se não tratado a tempo, pode evoluir para uma depressão. Essa síndrome já é algo beirando a depressão. Então vamos ficar bem atento para que isso não evolua. Não está conseguindo dar conta, Carla, não sei o que fazer, já tentei diversas formas, já fiz tudo o que você falou e não teve jeito. Então procure uma ajuda profissional, procure a ajuda de alguém que realmente possa te ajudar, ou então você conhece alguém que já passou por essa fase, conseguiu superar.
procure uma ajuda, não é vergonha a gente pedir ajuda, pelo contrário, precisa de muita força para que a gente peça ajuda, né? Uma pessoa de muita força quem vai lá, pede ajuda e tenta melhorar isso, porque a gente sempre precisa melhorar algo em nós mesmos. Então, essa é uma oportunidade. Se você não está conseguindo dar conta, você acha que aquilo ali, você não vai conseguir vencer esse período, essa fase, tente buscar uma ajuda de algum profissional ou de alguém que você conheça que passou por esse período, como eu disse anteriormente, né? Sem querer ser redundante, mas é importante frisar isso. É algo que realmente precisa ser tratado e que você esteja bem atento, né? E o filho também que esteja ouvindo a gente. Essa fase é difícil tanto para a mãe quanto para o filho, né? Tem mães que de repente descarregam aquela emoção grande, dizendo: ah, filho, você não vem mais me visitar, você não vem em casa, tô sozinha, não tem mais ninguém. Isso não ajuda a situação. Pelo contrário, né? Porque os filhos também sofrem. Não é só a mãe que sofre. O filho também está passando por um período de readaptação, um novo começo também da vida desse filho. Então vamos tentar aí fazer com que tudo caminhe da melhor forma para os dois lados, tanto para a mãe, né, para os pais, quanto também para o filho. Então o filho também esteja bem atento a esse momento, essa fase, procure ligar de vez em quando para a mãe, sabe? Se moram próximos, se a questão de estar no mesmo país, tente marcar de vez em quando um almoço, um jantar, num horário que os dois possam, que seja tranquilo, que não vá atrapalhar ninguém. Pequenas atitudes como essa ajudam a superar essa fase de uma forma mais tranquila, né? Há quem diga que, não, todo mundo passa por essa fase, mas eu já ouvi pessoas que me falaram: não, eu não tive nenhum problema quando meu filho saiu de casa. Então, assim, eu acredito que possa ser algo que acomete algumas pessoas, mas não de uma maneira geral todas as pessoas. Porque tem pessoas que já conseguem aí, ao longo da vida, já preparando essa criança, já ir se preparando também para o momento que, quando virar adulto, né, vai estar aí voando, vai estar saindo desse ninho com suas próprias asinhas e vai embora, né, e vai realmente voar, bater as asas e voar. Então, eu acho que quando a gente tem esse pensamento desde agora, desde quando esse filho ainda está em casa, de como eu posso agir, como eu posso preparar melhor, né, essa criança para ser um futuro adulto e estar aí, caminhar sozinho, e como também eu posso me preparar melhor, quando a gente tem uma atenção a isso, tudo caminha para que isso aconteça da melhor forma possível. Então, tente ficar atento a esses detalhes que fazem total diferença. Às vezes você seu filho vai ao cinema com os amigos, tem mães que dizem: ah, não, só eu levo, só eu busco, só eu que estou junto. É uma questão de autonomia também. Se tem um pai de um amiguinho: não, eu vou levar, eu busco. Ok, sabe? O seu filho vai estar encaminhado ali, se for uma pessoa em quem você confie, ótimo. Mas tem pessoas que dizem: não, só eu faço tudo pelo meu filho. Mas espera aí, e quando ele crescer, como é que vai ser isso? Né? A gente não vai estar a vida inteira ao lado dos filhos. Então a gente tem que realmente preparar esse filho, essa filha, para os desafios que ele vai ter na frente dele aí ao longo da vida. Então é isso, estejam atentos a essa fase. Tentem preparar os filhos de vocês. Eu sei que falando é muito fácil, Carla, teoria é fácil, mas na prática não é tão fácil assim. Sim, na prática não é tão fácil. Mas é importante a gente estar atento a isso. A gente tem tantas ferramentas hoje que podem ajudar a estreitar esses laços, mesmo quando os filhos estão distantes. Né? Hoje, muito mais do que um tempo atrás. Hoje a gente tem WhatsApp, tem Skype, tem e-mail. E há pouco tempo atrás não existia nada disso. Eu ainda peguei lá atrás, né? Eu não pareço não, mas eu sou meio velha. Eu ainda peguei lá atrás a época que não existia celular, smartphone, não existia nem celular, eu cheguei a pegar essa época. Então, assim, quanto a gente já evoluiu, né, ao longo do tempo, a gente poder falar com a pessoa que está do outro lado do mundo através de uma ferramenta da internet é algo, assim, espetacular.
Então pense por esse lado, busque ver os pontos positivos, né, de toda essa questão. Com certeza sair de casa vai ser algo de extrema importância, essencial para a vida desse filho, vai ser algo que vai fazê-lo crescer, amadurecer, de repente constituir uma família, trazer aí netos, né? Então, assim, é algo positivo. Então, tente ver por esse ângulo, dessa forma, e tente caminhar da melhor maneira possível. Tá ok? Um beijão, até o próximo vídeo.